Olá família, eu sou Nilton Manuel, estou aqui a partir do canal Universo Enfermagem. Hoje estamos fora do estúdio, não no habitual, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, mas antes disso, não se esqueçam, curtam esse vídeo, partilhem ao máximo, ativem o sino de notificação e acima de tudo subscrevam ao canal. Hoje vou contar a minha história, como foi o meu primeiro estágio de enfermagem. O meu primeiro estágio de enfermagem foi esse ano, no segundo ano ainda, antes do segundo ano terminar. Começou no dia 1 de fevereiro, foi apenas um mês, porque foi um estágio observacional do ensino clínico 1 e 2, porque agora estamos no ensino clínico 3 e 4. Bem, no primeiro dia foi assim meio esquisito, porque eu não fui no primeiro dia como tal, que era o dia de apresentação, porque nesse dia tinha exame, então não cheguei de aparecer. Fui no segundo dia e cheguei lá no hospital assim meio perdido, porque não fui no primeiro dia de apresentação e não sabia onde me dirigir. Cheguei lá no Hospital do Prenda, no bairro do Prenda mesmo. Cheguei, entrei, perguntei ao segurança, porque reparei na minha escala, porque fomos distribuídos em escala. Reparei na minha escala onde é que fica a sala de esterilização, onde calhei na primeira semana. E me dirigiram que a sala de esterilização fica no X tal, no primeiro andar. Entrei, perguntei novamente, me dirigiram até lá. Cheguei na sala de esterilização, encontrei umas senhoras que me receberam assim de forma muito fria. Já cheguei, me apresentei, sou o Nilton Manuel, estudante da Universidade de Piaget, sou estagiário, aquela da introdução. E depois disso, ela me falou assim, tá bem. Não me deram direção, então fiquei assim meio perdido, mas vi uma cadeira ao lado, sem ninguém me falar para sentar. Fui para a sala de triagem. Acabou assim por ser meio complexo da minha parte, porque era o primeiro contato que eu teria com algum paciente na minha vida, particularmente. E cheguei, eu todo desarrumado, sem touca, cabelo todo grande. Cheguei, cumprimentei a orientadora olhou para mim de cima para baixo e disse, corta o cabelo, mas não parece mais assim. Me apresentou, essa é a sala de triagem onde vais trabalhar aqui até terminar essa semana. A triagem aqui funciona assim, e me deixou com duas enfermeiras que estavam lá. E as duas enfermeiras que estavam lá, e eu era o terceiro enfermeiro, estagiário nesse caso, então chamava os pacientes para entrarem. Mas enquanto chamava os pacientes para entrarem, a senhora que estava lá, a enfermeira, não como esqueci o nome, ela pediu para mim observar bem, porque ela depois me deixaria aí para mim aprender alguma coisa. E eu chamava os pacientes, entravam, eu observava como é que ela triava, ter história familiar, antecedentes e tudo mais, o que é que o paciente está sentindo, há quanto tempo, coisas assim muito simples. E é necessário, se estiveres a trabalhar na sala de triagem, teres um olhar clínico. Então, eu vi a forma como a senhora abordava com os pacientes e tudo. Pacientes, comecei a triar e por causa da minha capacidade de aprender muito rápida, aprendi rápido e ela ficou pasmada. Como é que aprendeste muito rápido? Porque lá tinha uma minha colega que ficou lá 2 dias com aquele e não aprendeu nada. Sempre que lhe mandavam sentar, ela não conseguia fazer nada. E eu logo sentei, comecei a demonstrar o que eu aprendi no momento que eu vi. Comecei a triar na boa, e a senhora se sentiu muito à vontade, conseguiu ir almoçar e vi, não encontrei nenhum problema porque eu estava a trabalhar bem. Depois disso, da sala de triagem de enfermagem, no primeiro dia correu muito bem, super produtivo, porém, por ter um lado assim meio tímido, estava tendo dificuldade em lidar com os pacientes. E não só por ter um lado pouco tímido, também eu tinha estudado pouco, tinha pouca base mesmo, não tinha me preparado para o estágio, porque eu achava que para me preparar para o estágio eu tinha que estudar de coisas muito profundas, mas não, existiam bases que eram necessárias eu ter naquele momento e não só para o resto da vida, bases para eu me tornar um enfermeiro fora da curva. Foi super produtivo, nas consultas externas também. Depois saímos das consultas externas, fomos para o banco de urgência.
aí que é o local do hospital que eu mais amo, o banco de urgência. Mas eu não trabalhei no corredor, porque lá no Hospital do Prenda tem um corredor, no banco de urgência tem um corredor, tem a sala de pequena cirurgia, tem SOS mulher, SOS homem, e eu só trabalhei na sala de pequena cirurgia. E aí eu via ferida todos os dias, e eu já era apaixonado por ferida, então só foi um dia até não, foram dias produtivos, foram dias bons, porque eu gostei mesmo. E lá na sala de pequena cirurgia, sala no banco de urgência em geral, lá é muita correria, então tu não vês o tempo a passar. Depois, os dias foram passando, eu estava a ter bases sólidas e que estavam a me ajudar a conhecer bem sobre feridas, não só em determinados casos que aí apareciam. Foi lá onde eu funcionei a primeira vez, foi lá onde eu suturei pela primeira vez, foi lá onde fiz curativo pela primeira vez. Então foi lá em que eu aprendi muita coisa, perdi o medo de lidar com os pacientes, porque havia medo de errar. Um paciente aparece de repente, tens medo de errar, porque tens medo de errar porque eu sentia que faltava conhecimento da minha parte. Então, por faltar conhecimento da minha parte, havia muito dessa, te mandam fazer uma coisa, tens medo de errar, te mandam fazer um curativo muito simples, tens medo de errar. Então foi lá também onde administrei pela via intramuscular pela primeira vez, também foi lá na sala de pequena cirurgia, depois de uma semana e acho que alguns dias, fomos transferidos, saí muito bem. Depois descemos para a ortopedia, na ortopedia trabalhamos alguns dias apenas, mas antes de ir para a ortopedia fomos para a sala de neurologia que chamam lá no Novo Quilamba, que é uma sala muito relaxada, não tem muito esforço. Fomos para a ortopedia, a ortopedia foi a última, o último local da minha escala. Fomos para a ortopedia. Na ortopedia também foi muito simples, porque aí era só curativo dos pacientes, controlar os pacientes, aferir os sinais vitais, fazer curativo. Era simplesmente isso. Mas foi produtivo. Acima de tudo, também na sala de ortopedia deu para conhecer um pouco sobre trauma, diferentes tipos de trauma, como é que os traumas estão classificados. Deu para conhecer assim de forma superficial, não aprofundado, sobre a área de ortopedia como tal. Bem, fazendo assim um take, havia muitos colegas que eram inteligentes acima de tudo, mas em questões teóricas às vezes havia assim uma dificuldade, mas em questões práticas também eram bons acima de tudo. Só um fato curioso é que eu conheci colegas que eram bons de práticas, mas não eram bons em justificar o que estavam a fazer. Eles estão a fazer curativo porque aprenderam que o curativo faz com determinadas coisas que se utilizam para fazer o curativo, mas quando eu perguntava por que estás a utilizar, por exemplo, a betadina num curativo, por que não estás a diluir a betadina para fazer o curativo, eles simplesmente respondiam que não aprendeu assim, mas não te explica o real motivo dele simplesmente utilizar betadina para fazer o curativo. Não te explica simplesmente o motivo de diluir a betadina com soro fisiológico. Não te explica, só diz que aprendeu assim. Mas independentemente disso, foi lá onde aprendi a lidar com os pacientes, foi lá onde aprendi a lidar, a trabalhar em equipa, e foi lá onde aprendi a gostar de enfermagem como tal, porque foi lá onde aprendi a gostar de enfermagem como tal, e o meu primeiro gosto como tal do movimento enfermagem foi lá. Então, o meu primeiro estágio foi extremamente duro, extremamente produtivo, acima de tudo.